Nós vamos então iniciando o estudo da nossa revista espírita. Nós estamos no mês de setembro, nós temos hoje quatro artigos, três artigos na verdade, para o nosso estudo de hoje, né? Então nós temos Conversas Familiares de Além-Túmulo, a senhora Schwabenhaus, que é uma letárgica estática, depois os Talismãs, medalha cabalística, e depois Problemas Morais, Suicídio por Amor, que é um artigo que foi publicado na revista e depois também lá no livro O Céu e o Inferno. Então vamos lá, dando início aqui então a esse nosso estudo. Então, inicialmente a senhora Schwabenhaus, letárgica estática, Kardec coloca nessa sessão Conversas Familiares de Além-Túmulo, né, porque são diálogos que Kardec tem com os espíritos sobre temas diversos, né? Então, esse diz assim para nós, né? Segundo o Courrier des États-Unis, vários jornais relataram o fato que a seguir apresentamos e que nos pareceu fornecer matéria para um estudo interessante. Diz o Courrier des États-Unis, aqui deve ser Correio dos Estados Unidos, né? Que uma família alemã de Baltimore acaba de emocionar-se vivamente com um caso singular de morte aparente. A senhora Schwabenhaus, há longo tempo enferma, parecia ter exalado o derradeiro suspiro na noite de segunda para terça-feira. As pessoas que dela cuidavam puderam observar todos os sintomas da morte. O corpo estava gelado e seus membros tornaram-se rígidos. Após ter prestado ao cadáver os últimos deveres, e quando tudo na câmara mortuária estava pronto para o enterro, os assistentes foram repousar. Esgotado de fadiga, o Sr. Schwabenhaus em breve os acompanhou. Estava mergulhado num sono agitado quando, cerca de 6 horas da manhã, a voz da esposa feriu-lhe o ouvido. A princípio julgou-se vítima de um sonho, mas o seu nome repetido várias vezes não mais lhe deixou qualquer dúvida, precipitando-se de imediato para o quarto da esposa. Aquela que era tida por morta estava sentada na cama, parecendo fruir de todas as faculdades e mais forte do que nunca desde o início da doença. A senhora Schwabenhaus pediu água e depois desejou tomar chá e vinho. Rogou ao marido que fizesse adormecer a criança que chorava num quarto vizinho, mas ele estava muito emocionado para isso e correu a despertar as demais pessoas da casa. Sorridente e doente, acolheu aos amigos e a domésticos que, trêmulos, aproximaram-se de seu leito. Não parecia surpreendida com o aparato funerário que lhe feria o olhar. Sei que me acreditáveis morta, disse. Entretanto, estava apenas adormecida. Durante esse tempo, minha alma transportou-se para as regiões celestes. Um anjo veio buscar-me e em poucos instantes transpusemos o espaço. O anjo que me conduzia era a filhinha que perdemos o ano passado. Em breve irei reunir-me a ela. Agora que experimentei as alegrias do céu, não mais queria viver na terra. Pedi ao anjo para, uma vez mais, vir abraçar meu marido e meus filhos, mas logo retornará para buscar-me. Às 8 horas, após se haver despedido com ternura do marido, dos filhos e de uma multidão de pessoas que a rodeavam, dessa vez a senhora Schwabenhaus expirou realmente, conforme foi constatado pelos médicos, de forma a não deixar subsistir nenhuma dúvida a esse respeito. Essa cena impressionou profundamente os habitantes de Baltimore. Havendo-se devocado no dia 27 de abril passado, numa sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o estudo da senhora Schwabenhaus manteve a seguinte conversa. Então, aqui o que nós vimos, esse relato publicado nesse jornal nos Estados Unidos, traz características, né, muito marcantes daquilo que nós estudamos no Livro dos Espíritos
quando nós falamos sobre o êxtase, né, que é exatamente essa emancipação que espíritos vivenciam e geralmente relatam experiências sublimes, né, experiências bastante marcantes pela alegria, pelo prazer de estar nessas esferas mais elevadas, né? Então essa senhora Schwabenhaus relata para nós uma experiência assim, sendo conduzida pela filha, e o interessante, vindo, né, voltando, despertando apenas para despedir-se das pessoas, né? Algo muito raro que nós vemos nas situações do nosso cotidiano. Aqui então, na entrevista, Kardec traz para nós a seguinte pergunta: com vistas à nossa instrução, desejaríamos fazer algumas perguntas relacionadas com a vossa morte. Consentiríeis em respondê-las? Como não? Logo agora que começo a vislumbrar as verdades eternas e a sabedoria da necessidade que igualmente sentis de também as conhecer? Lembrais da circunstância particular que precedeu vossa morte? Sim, foi o momento mais feliz da minha existência na Terra. Durante vossa morte aparente, ouvíeis o que se passava à volta e percebíeis os preparativos do funeral? Minha alma estava muito preocupada com a felicidade que se avizinhava. Né, Olajilda? Kardec faz um comentário sobre essa resposta. Sabe-se, em geral, que os letárgicos veem e ouvem o que se passa à volta deles, conservando a lembrança ao despertar. O fato a que nos referimos oferece a particularidade de ser o sono letárgico acompanhado de êxtase, circunstância que explica por que foi desviada a atenção da paciente, né? Então, aqui nós vemos que são dois fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto o corpo tornava-se rígido, né, com aquela aparência de morte, o espírito se elevava às esferas superiores. Então, nesse caso, como Kardec lembrou, a pessoa estava naquela condição de letargia, ouvindo, percebendo o que acontecia à sua volta, e no caso dessa senhora, pelo fato dela estar emancipada, ela então estava muito mais preocupada com aquilo que ela vivia de experiências relacionadas com a felicidade, com esse prazer, com esse ambiente novo em que ela se encontrava. Portanto, ela estava bastante distante do seu corpo físico, né? 4. Tinhas a consciência de não estar morta? Sim, mas isso me era ainda mais penoso, né? Então, o espírito emancipado, o que pode acontecer nesse caso, ele se confundir a respeito da sua realidade. Porque nós lembramos, né, que se nós temos espíritos que desencarnaram e não sabem que morreram, aqueles espíritos então que estão encarnados vivendo uma experiência espiritual podem acreditar-se mortos, pelo fato de estarem vendo outros ambientes, convivendo com pessoas que já desencarnaram. Então, no caso dela, ela tinha consciência do que se passava e para ela era penoso, porque ela querendo viver essa felicidade do plano espiritual e ao mesmo tempo ligada ao corpo físico, que ainda trazia ali todas as repercussões da doença, da vida material. E um detalhe também importante que a gente pode considerar é que quando nós falamos sobre o espírito estar emancipado vivendo esse êxtase, nós tivemos lá na revista, lá no livro dos Espíritos, aquelas respostas que diziam, né, que muitas vezes o espírito se encontra nesse ambiente, se encontra nessa dimensão, e para ele é tão prazeroso que ele pode acontecer dele não voltar, e que o fio que liga, aquele cordão que liga o seu corpo físico, o seu perispírito ao corpo físico, ele acaba ficando tão tênue que ele pode ser rompido pela vontade intensa do espírito. Então nós vimos isso, que é possível o espírito se desligar-se nesse momento. No caso dela, então, ela se encontrava emancipada, e nessa emancipação ela tinha consciência da realidade que ela vivia, que ela não estava desencarnada, mas ela tinha vontade de continuar vivendo esses momentos no plano espiritual.
Questão número 5. Poderias dizer a diferença que fazeis entre o sono natural e o letárgico? O sono natural é o repouso do corpo. O letárgico, a exaltação da alma. Então aqui também temos essa comparação, que o sono natural, o corpo repousa, o corpo fica tranquilo, o corpo se encontra ali naquele momento de total relaxamento, enquanto que na letargia percebe-se a característica do corpo, com aquela morte aparente, e também tem ali a liberdade que o espírito desfruta de uma forma muito mais intensa, vamos dizer assim, na emancipação do que no sono natural. Sofríeis durante a letargia? Não. Uma pergunta interessante, porque o corpo físico, apresentando aquelas características de morte aparente, pode gerar para o espírito aquele certo desconforto. Nesse caso, dela não. Como se operou vosso retorno à vida? Deus permitiu-me voltar para consolar os corações aflitos que me rodeavam. Então, estando emancipada, era natural que ela voltasse. Mas ali a gente vê ali uma conjunção de fatores, porque ela já estava na iminência da desencarnação, como nós vimos aqui. Então, antes de desencarnar, ela se emancipou. E aí então a gente fica se perguntando, né, quantos casos dessa natureza podem acontecer. Porque aquilo que nós vemos aqui da nossa perspectiva material, ela não representa necessariamente aquilo que acontece nos bastidores no plano espiritual. Então, aqui ela estava emancipada, voltou para poder conversar ali com os seus familiares, e voltou exatamente porque estava em letargia e não tinha ainda acontecido a desencarnação, e aí depois ela desencarnou de fato. Desejaríamos uma explicação mais material. O que chamais de perispírito ainda animava meu invólucro terrestre. Então, exatamente a resposta terrestre, a resposta técnica, né, doutrinária que a gente tem sobre esse fenômeno. Então, ela estando ligada ao corpo físico, foi possível que ela retornasse. Como foi possível não vos terdes surpreendido à vista dos preparativos que faziam para o enterro? Eu sabia que devia morrer. Tudo aquilo pouco me importava, desde que havia entrevisto a felicidade dos eleitos. Então o espírito, tão ligado ao plano espiritual, que pouca importância dava para aquilo que se vivia no mundo físico. Claro que esse espírito aqui, ele mostra para nós características, né, de uma certa elevação espiritual. Mas se nós pegarmos um espírito comum, um espírito ainda apegado à matéria, e tivesse nesse momento de letargia presenciando esses preparativos, certamente para ele seria um momento de grande horror. Principalmente porque nós já vimos ali em algumas passagens, quando se diz que o espírito fica tentando gritar, alertando as pessoas próximas que ele continua vivo. Aí nós já vimos relatos em hospitais, em velórios, né, as pessoas já quase que sendo sepultadas, tentando dizer para aqueles que estão próximos ali que ela se encontra viva. Então para ele é um momento de grande horror, diferentemente do que nós vimos aqui. Porque embora a letargia estivesse acontecendo, o êxtase fez com que o espírito se elevasse e vivesse então essa felicidade dos eleitos, ou pelo menos entrevisto essa felicidade dos eleitos, né? Então ela ali viu de longe aquilo que a esperava. Então para ela aquilo que acontecia no mundo físico era pouco importante, porque até, né, como ela diz aqui, ela já sabia que deveria desencarnar. Mas mais uma vez, para aqueles espíritos que ainda se encontram nessa faixa, né, de espíritos ainda materializados, esse é um momento de grande terror. Item 10. Recobrando a consciência, ficaste satisfeita de retornar à vida? Sim, para consolar. Então é o espírito dividido entre duas experiências, aquela experiência que ela vive no plano espiritual do êxtase de estar ali próximo àquelas regiões mais elevadas, e por outro lado de estar próximo dos familiares, principalmente para trazer essa consolação. Então, nessa divisão entre uma e outra, ela está no mundo espiritual,
volta para falar com a família, mas volta tranquila e volta satisfeita, porque sabe que em seguida ela retornará ao plano espiritual. Onde estivestes durante o sono letárgico? Não posso descrever toda a felicidade que experimentava. A linguagem humana é incapaz de exprimir essas coisas. E de fato, né, porque aquilo que nós falamos, aquilo que nós recebemos dos espíritos, está muito relacionado com aquilo que nós vivemos aqui no mundo material. E nesse caso, quando nós falamos nesse ambiente onde os espíritos elevados vivem, então, para nós, acaba não tendo nenhuma comparação, porque qualquer tipo de prazer, de alegria, ou aquilo que nós rotulamos como felicidade, está muito relacionada com o conforto, com a matéria, com o ambiente que nós vivemos. Então é muito difícil falar de algo tão abstrato dentro de um raciocínio tão concreto como o nosso. Mas então quando se fala sobre aquela felicidade indescritível, nós ficamos então na expectativa de tentar conhecê-la. E a partir das experiências que nós vamos vivendo aqui no mundo material, nós vamos tirando pequenos detalhes, um aqui, outro ali, para tentar construir essa imagem da felicidade plena, baseado nas alegrias que nós vivemos, nos prazeres e satisfações que fazem parte do nosso cotidiano, quando o fazem, né? Ainda vos sentíeis na Terra ou no espaço? Nos espaços. Então, pelo fato de estar ali na condição de êxtase, então ela estava muito mais próxima do plano espiritual do que do plano físico. Diferentemente daqueles estáticos, né, ou daqueles letárgicos que acabam entrando nesse transe, mas percebendo aquilo que acontece à sua volta. Então ele está muito mais relacionado com o mundo físico, diferente da senhora Schwabenhaus. Dissestes, quando voltastes a vós, que a filhinha que havíeis perdido no ano anterior vos tinha vindo buscar. É verdade? Sim, é um espírito puro. Kardec traz uma observação para nós aqui, né? Nas respostas dessa mãe, tudo anuncia tratar-se de um espírito elevado. Nada há, pois, de espantoso que um espírito mais elevado ainda se estivesse unido ao seu por simpatia. Entretanto, não devemos tomar ao pé da letra a qualificação de espírito puro, que por vezes os espíritos se dão entre si. Por essa expressão devemos entender os espíritos de uma ordem mais elevada, que, achando-se completamente desmaterializados e purificados, não mais estão sujeitos à reencarnação. São os anjos que desfrutam a vida eterna. Ora, aqueles que não atingiram um grau suficiente não compreendem ainda esse estado supremo. Podem, pois, empregar o termo espírito puro para designar uma superioridade relativa, mas não absoluta. Disso temos numerosos exemplos, querendo parecer-nos que a senhora Schwabenhaus encontra-se nesse estado. Algumas vezes os espíritos zombeteiros também se atribuem a qualidade de espíritos puros, a fim de inspirarem mais confiança àqueles a quem desejam enganar, e que não têm suficiente perspicácia para julgarem por sua linguagem, pela qual se atraem em razão da sua inferioridade. Então aqui o que Kardec traz é apenas uma questão de expressão, de termo, de vocabulário. Porque quando se fala numa pessoa muito pura, nós até utilizamos essa expressão aqui no nosso mundo, conhecemos aquela pessoa que não traz maldade no coração, aquela pessoa bastante equilibrada, bastante sincera. Então nós dizemos, né, aquela pessoa é uma pessoa muito pura. Então, nesse sentido, essa senhora então atribuiu à filha a expressão de um espírito puro, nesse sentido, que traz essa elevação, que traz ali valores bem desenvolvidos. Agora, quando nós estudamos doutrinariamente a escala espírita, aí então nós temos uma ideia do que é um espírito puro. Isso é aquele espírito que já se elevou acima de todas as virtudes humanas, já tem ali desenvolvido as virtudes mais nobres do espírito. E, portanto, não tem mais necessidade de reencarnar. 14. Que idade tinha essa criança quando morreu? 7 anos. Como a reconhecestes? Os espíritos superiores se reconhecem mais depressa.
Vós a reconhecestes sob uma forma qualquer? Somente a vi como espírito. O que ela vos dizia? Vem, segue-me em direção ao Eterno. Vistes outros espíritos além do de vossa filha? Vi uma porção de outros espíritos, mas a voz de minha filha e a felicidade que pressentia eram as minhas únicas preocupações. Por ocasião de vosso retorno à vida, dissestes que em breve iríeis reencontrar a filha. Tinhais, pois, consciência de vossa morte próxima? Para mim era uma esperança feliz. Como sabeis? Quem não sabe que é preciso morrer? Minha doença me dizia bem. Qual era a causa da vossa enfermidade? Os desgostos. Que idade tinhais? 48 anos. Deixando a vida definitivamente, tivestes de imediato consciência clara e lúcida da nova situação? Então, aqui antes da gente ter a resposta, Kardec pergunta nas questões anteriores a ideia que essa senhora tinha a respeito da morte. Então, para ela, dizia que inicialmente era uma esperança e que a doença fazia com que ela tivesse essa expectativa, né? E esperança também de que realmente acontecesse. Vemos mais uma vez aqui as características de um espírito mais desenvolvido, de um espírito elevado, porque um espírito numa condição comum, independente do sofrimento que ele acaba experimentando durante a sua existência, principalmente nessa condição de doença, como nós vimos aqui, o espírito acaba entrando em desespero. Primeiro porque ele vai deixar tudo aquilo que para ele é importante no mundo, que é o seu patrimônio, que é a sua família, que é o ambiente onde ele vive. E segundo, pelo desconhecimento do que o espera no mundo espiritual. E geralmente aquele espírito materializado, ele traz em sua consciência esse medo do vazio exatamente pelos valores que ele cultivou. Então é como se ele pressentisse algum tipo de sofrimento motivado pela culpa que ele traz daquilo que ele viveu, daquilo que ele criou no caminho que ele percorreu. Então ele sabe dos erros que cometeu, da culpa que carrega. Então aquela ideia da morte, principalmente quando ela é criada por causa dos dogmas, por causa da educação religiosa que a pessoa recebeu, mesmo que para ele não seja ali uma crença sólida, uma crença concreta, aquela expectativa do que está por vir, e tendo, mesmo que seja de uma forma fantasiosa, tendo como a única referência do plano espiritual aquela ideia do céu, que é para os espíritos eleitos, e o inferno para os espíritos sofredores. Ele, então, vivendo uma vida aqui apegada à matéria, e vivendo esses prazeres e tal, e da mesma forma que ele conhece esses dogmas do mundo espiritual, ele também tem a ideia do pecado muito, muito fixa na sua memória. Então ele sabe que cometeu muitos pecados, e aí então ele já começa a imaginar qual é o seu destino. Daí então aquele medo do espírito, ainda ligado à matéria, da desencarnação. Para essa senhora, vivendo então essas experiências tão sublimes, tão belas no plano espiritual, para ela a morte não apenas não causava medo, como era esperado. Porque a doença trazia o sofrimento, mesmo a doença causada pelo desgosto, né? Não sabemos exatamente qual é o diagnóstico que ela tinha, né? Mas de qualquer forma, ela já sabia que o plano espiritual a esperava e que ela desfrutaria dessa presença no plano espiritual de uma forma bastante feliz. Então aqui para nós, né? Deixando a vida definitivamente, tivestes de imediato consciência clara e lúcida da nova situação? Tive-a no momento da letargia. Então, em emancipação, ela já tinha consciência do que estava acontecendo. Experimentastes a perturbação que acompanha ordinariamente o retorno à vida espírita? Então, aquilo que nós já estudamos também, que é natural que após a desencarnação nós vivamos
momentos de perturbação, né? Onde estou, quem sou eu, o que aconteceu, eu quero voltar para onde eu estava, eu quero reconhecer as pessoas, eu quero estar em contato com as pessoas que eu conheço, né? Então ele fica naquela expectativa, naquela desorientação inicial. No caso aqui, Kardec pergunta se ela experimentou essa perturbação. A resposta, não. Estava deslumbrada, mas não perturbada. Então, pelo fato de ter vivido essa emancipação durante a letargia, então para ela estar no plano espiritual era algo natural. A única expectativa que ela trazia era o momento em que essa presença no plano espiritual dela seria então definitiva. Kardec traz uma observação aqui também. Sabe-se que a perturbação que se segue à morte é tanto menor e menos duradoura quanto mais se depurou o espírito durante a vida. O êxtase que precedeu a morte dessa mulher era, aliás, um primeiro desprendimento da alma de seus laços terrenos. Então ela não só viveu essa experiência, como ela tinha ali uma elevação suficiente para compreender essa experiência, diferentemente do que acontece com aqueles espíritos ainda ligados ao mundo material. 25. Desde que estais morta, já revistes vossa filha? Frequentemente estou com ela. A doutrina espírita traz, principalmente no seu aspecto consolador, essa ideia de que nós reencontraremos os nossos entes queridos no plano espiritual, né? A ela estais reunida por toda a eternidade? Não. Sei, porém, que depois das minhas últimas encarnações, estarei no paraíso, onde habitam os espíritos puros. Então, essa pureza, mais uma vez, nesse mesmo sentido. Então, quando eu coloco as minhas últimas encarnações, ela já faz uma previsão daquilo que a espera no futuro, que ela ainda tem que se depurar, tem que se elevar, e ela faz essa comparação exatamente com a filha. Então vossas provas não terminaram? Não, mas doravante serão mais felizes. Não me deixam senão esperar, e a esperança já é quase uma felicidade. Então nós lembramos também que as provas que nós vivenciamos, elas vão se apresentando de acordo com as nossas necessidades de aprendizado. Conforme nós vamos nos depurando, as nossas provas vão tomando outras características relacionadas muito mais aos valores do espírito do que às experiências dolorosas aqui do mundo físico. Então, isso diz respeito exatamente à evolução do espírito. Vossa filha tinha vivido em outros corpos antes daquele pelo qual foi vossa filha? Sim, em muitos outros. Kardec coloca algumas perguntas assim, muito mais para teste do que para o aprendizado propriamente dito, né? Porque nós percebemos que essas duas perguntas anteriores, Kardec as fez para saber se o espírito tinha consciência da sua realidade espiritual, da reencarnação, né? Então agora ele pergunta mais uma vez, vossa filha tinha vivido em outros corpos antes daquele pelo qual foi vossa filha? Então é óbvio que sim, que o espírito já vivenciou outras experiências em ambientes diferentes, em corpos diferentes, né? Então ele pergunta muito mais para saber o grau de conhecimento que o espírito tem. Sob que forma vos encontrais entre vós? Sob minha derradeira forma de mulher. Percebei-nos tão distintamente como faríeis quando viva? Sim. Ele diz respeito da percepção que o espírito tem sobre aquilo que existe no mundo material para saber se houve alguma mudança. Desde que estais aqui sob a forma que tinhas na terra, é pelos olhos que nos vedes? Mais uma vez Kardec perguntando para fazer o teste. Claro que não. O espírito não tem olhos. Encontro-me sob minha forma, sob minha última forma, tão somente para satisfazer as leis que regem os espíritos, quando evocados e obrigados a retomar aquilo a que chamais perispírito. Então Kardec fez a pergunta, levou a resposta, né? Então o espírito tinha plena consciência daquilo que estava acontecendo com ela, né? Então, diferentemente do que acontece com outros espíritos. E nós vemos também nesses testes de Kardec
que lá em cima ele já falou sobre o grau de elevação desse espírito, por aquilo que ela fala, por aquilo que ela traz para nós de percepção, mas ele não fica só nas aparências, né? Ele quer saber exatamente o que o espírito compreende dessa nova realidade. Por isso essas perguntas que muitas vezes parecem repetitivas. Elas parecem repetitivas e ao mesmo tempo também provocativas, né? No bom sentido, é claro. Tico até colocou, né, muitos não creem que mantemos a forma que tínhamos na Terra. Acham que serão uma coisa indefinida. Tanto tic-teco no meio espírita como fora do meio espírita. Exatamente porque se cria aquela fantasia do mundo espiritual fora do corpo corrupto que nós temos hoje, né? Porque a ideia é viver aquele corpo incorruptível. E esse corpo incorruptível já não tem mais qualquer relação com o mundo material. E como não tem referência, pois é, né? Porque a gente acaba criando essa expectativa. Se a gente tem esses debates a respeito de colônias espirituais, se elas existem ou se não existem, né? Esse é um tema, talvez um dos mais fervorosos que existem de debates do meio espírita, a ponto de separar ali grupos, né? Aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam. Então, se nós temos essa dificuldade com relação à infraestrutura do plano espiritual para acolher os espíritos, imaginemos com relação às características perispirituais que o espírito tem. Agora, para aqueles que estão, então, fora do meio espírita, aí aquela ideia do mundo espiritual, ela está completamente aberta a qualquer tipo de ideia que se apresente, né? Porque é simplesmente algo sem qualquer limite da imaginação. A pessoa pensa o que ela quer, porque não tem nada que possa dizer para ela essa realidade. Sim, convicção, né? Porque nós falamos sobre aquilo que nós acreditamos, e dependendo da paixão que se tem sobre essas crenças, né, então elas se tornam ali crenças fervorosas. Podeis ler os nossos pensamentos? Sim, posso. Lerei caso eles sejam bons. Agradecemos as explicações que houvestes por bem nos dar. Pela sabedoria das vossas respostas, reconhecemos que sois um espírito elevado e esperamos que possais fruir a felicidade que mereceis. A resposta: sinto-me feliz em contribuir para a vossa obra. Morrer é uma alegria, quando podemos auxiliar o progresso, como o faço agora. Então, morrer é uma alegria, né? Imaginar que alguém pode dizer que a morte traz alegria. Sim, a morte traz alegria desde que ela separa o espírito da realidade espírito material e permite, né, que ele viva com toda a intensidade esse novo ambiente, essas novas experiências. Porém, como nós já vimos, né, aqui nós estamos recebendo orientações de um espírito mais elevado, mas quando nós colocamos de um espírito mais numa condição mais mediana, um espírito mais inferiorizado, aí então a morte tem uma outra característica. Então encerramos por aqui essa entrevista com a senhora Schwabenhaus, bem interessante. Então a gente vê como Kardec era ativo, né, no seu trabalho. Ele leu uma entrevista, uma publicação lá nos Estados Unidos, e ele então evocou aquele espírito na sociedade na França. Então Kardec não era fácil, né? Ele era muito, muito ativo, muito atento a tudo isso. Bom dia. Novo texto para nós, Os Talismãs, Medalha Cabalística. Nós chegamos a falar sobre esse assunto num dos nossos estudos, quando falávamos das relíquias, né, dos objetos sagrados, objetos religiosos, né, e que pessoas gostam tanto de portar, atribuindo inclusive a esses objetos valores mágicos, né, valores místicos. Então, aqui nesse artigo, Kardec, então, os talismãs e medalha cabalística, ele também tem uma ligação lá no Livro dos Espíritos, naquela seção que fala sobre os símbolos, sobre os pactos principalmente.
Então os pactos que são feitos, os símbolos religiosos que são utilizados junto aos espíritos, o valor que esses objetos têm, objetos sagrados, desenhos, né? Principalmente porque quando nós lemos, né? Como é que está o som, pessoal? Me dá um retorno, por favor. Ok, obrigado. Então, quando nós vemos, principalmente em filmes, essa ideia de símbolos, né? Um pentagrama, círculos, símbolos mágicos, caracteres de línguas mortas. Então, enfim, tudo isso é apresentado nos filmes e traz para nós uma ideia de poder desses símbolos sobre os espíritos. Nós então veremos aqui nesse artigo, né, algo que vai nos esclarecer sobre esse ponto. Tic-Tac colocou em cima, né, acho que eram os espíritos que faziam isso acontecer. Faziam o que, Tic-Tac? Perdi um pouco do time da sua colocação. Já que Kardec estava em trabalho assistido, né? Você fala dos artigos que Kardec lia e tudo mais, né? Ele tinha uma característica, né? Ele tinha uma característica de estar sempre muito atento àquilo que era publicado nos jornais da sua época. Então ele lia muito obituários, lia esse material que falava sobre experiências sobrenaturais, né? Então, até que nós vimos, né, nós lemos na semana passada, na sexta-feira, sobre a divulgação da doutrina espírita, nós vimos ali sobre a quantidade de jornais e revistas nos Estados Unidos que tratavam especificamente sobre esses temas espiritualistas. Então Kardec, tendo contato com esse material, ele ficava sempre atento. E sabendo da possibilidade de evocação, então ele fazia evocação com naturalidade. É claro, né, que nós vemos aqui, nas publicações, as evocações que foram bem-sucedidas. Mas agora tem evocações que não foram bem-sucedidas. E isso Kardec não menciona. Isso porque o espírito pode se recusar a se manifestar, o espírito pode estar impedido de se manifestar, ele pode não estar em condições de se manifestar. Então tudo aquilo que nós vemos são as evocações que foram feitas e as presenças que foram possíveis. Agora, aquilo que não foi, a gente não sabe. Então, nesse caso aqui, quando nós temos também, né, sobre o trabalho dos espíritos junto ao Kardec, quando ele apresentava uma ideia, uma intenção, porque era uma via de mão dupla, né, da mesma forma que Kardec recebia as sugestões dos espíritos para desenvolver determinado tipo de trabalho, ele também tinha a sua iniciativa e ele acabava depois sendo auxiliado pelos espíritos que viam nessa iniciativa algo produtivo. Então, na verdade, era uma troca muito contínua. Kardec lia no jornal, aí podemos dizer, esse jornal foi trazido até Kardec ou ele simplesmente pegou o jornal. Tanto faz. Depois ele evocou o espírito, ele foi induzido a evocar o espírito ou ele teve vontade de evocar o espírito. Tanto faz também. O que importa para nós, nesse caso, é exatamente o objetivo final, que é trazer para nós essa instrução, o que foi muito bem aproveitada. Talismãs, medalha cabalística. Vamos então prestar atenção nesse artigo, que ele é muito importante para nós. O Sr. M, que havia comprado em segunda mão uma medalha que lhe pareceu notável por sua singularidade, era do tamanho de um escudo de 6 libras. Tinha o aspecto da prata, embora um pouco acinzentada. Sobre ambas as faces estão gravadas em baixo relevo uma porção de sinais, entre os quais se nota planetas, círculos entrelaçados, um triângulo, palavras ininteligíveis e iniciais em caracteres vulgares. Depois, outros em caracteres bizarros, lembrando o árabe, tudo disposto de modo cabalístico, conforme o gênero utilizado pelos mágicos. Tendo o Sr. M interrogado a Srta. J, médium sonâmbula, a respeito dessa medalha, foi-lhe respondido que era composta de 7 metais, havia pertencido a Cazote e tinha o poder especial de atrair os espíritos e facilitar as evocações. O senhor de Caldenberg, autor de uma série de comunicações
que como médium dizia ter recebido da Virgem Maria, disse-lhe que era uma coisa maléfica, destinada a atrair demônios. A senhorita Guldenstubbe, médium, irmã do barão de Guldenstubbe, autor de uma obra sobre pneumatografia ou escrita direta, garantiu que a medalha possuía uma virtude magnética e poderia provocar o sonambulismo. Então nós vimos aqui, nesse parágrafo, três atribuições dessa medalha: que ela atraía espíritos bons, inclusive que recebia mensagens de Virgem Maria; outro que dizia que era uma medalha que atraía demônios, e depois uma medalha que poderia provocar o sonambulismo pelo fato de ter uma virtude magnética. Pouco satisfeito com essas respostas contraditórias, o Sr. M apresentou-nos a medalha, pedindo nossa opinião pessoal a respeito, e ao mesmo tempo solicitando interrogássemos um espírito superior a propósito de seu real valor, do ponto de vista da influência que pudesse ter. Eis a resposta. Os espíritos são atraídos ou repelidos pelo pensamento e não por objetos materiais, que nenhum poder exercem sobre eles. Em todos os tempos, os espíritos superiores têm condenado o emprego de sinais de forma cabalística, de modo que todo espírito que lhes atribuir uma virtude qualquer, ou de pretender oferecer talismãs como objeto de magia, por isso mesmo revelará sua inferioridade, quer quando age de boa fé, quer por ignorância em consequência de antigos preconceitos terrestres de que ainda se acha imbuído, quer quando, como espírito zombeteiro, se diverte conscientemente com a credulidade alheia. Quando não traduzem quando não traduzem pura fantasia, os sinais cabalísticos são símbolos que lembram crenças supersticiosas na virtude de certas pessoas, como os números, os planetas e sua concordância com os metais, crenças que foram geradas nos tempos da ignorância e que repousam sobre erros manifestos, aos quais a ciência fez justiça, ao revelar o que existe sobre os pretensos 7 planetas e 7 metais, etc. Então o número 7 era um número cabalístico de grande importância. Tem inclusive um livro, As Centúrias, de Nostradamus. É um livro que ele traz diversas profecias. Eu me lembro, quando eu li esse livro, tinha ali uma seção que ele falava sobre esse número 7, do poder mágico que esse número tinha. Então ele falava dos 7 pecados capitais, 7 isso, dos 7 títulos nobiliárquicos, 7 planetas. Então ele falava de 7 como sendo algo muito importante. Então aqui o que nós temos, são, na resposta de Kardec, são fantasias que as pessoas trazem pela ignorância ou pela má-fé. A forma mística e ininteligível desses emblemas tinha por objetivo a sua imposição ao vulgo, sempre inclinado a considerar maravilhoso tudo aquilo que é incapaz de compreender. Quem quer que tenha estudado racionalmente a natureza dos espíritos não poderá admitir que sobre eles se exerça a influência de formas convencionais, nem de substâncias misturadas em certas proporções. Seria renovar as práticas do caldeirão das feiticeiras, dos gatos negros, das galinhas pretas e de outros sortilégios. Não podemos dizer a mesma coisa de um objeto magnetizado, que, como se sabe, tem o poder de provocar o sonambulismo ou certos fenômenos nervosos sobre o organismo. Nesse caso, porém, a virtude do objeto reside unicamente no fluido de que se acha momentaneamente impregnado, e que assim se transmite por via imediata, e não em sua forma, em sua cor, nem sobretudo nos sinais de que possa estar sobrecarregado. Então aqui mais um comentário que vale a pena fazer. Kardec então diz que não existe nenhum objeto ou fórmula que influencie na decisão dos espíritos, e que, diferentemente de uma medalha que traz ali palavras ou símbolos, o fluido
que a impregna tem ali o seu efeito sobre as pessoas. Um efeito curativo, um efeito de provocar um estado consciencial, de um estado alterado de consciência, como é o caso do transe, por exemplo. Isso é possível fazer. Então, quando nós falamos de objetos que têm poderes, que tipo de poder exatamente nós estamos dizendo? Um poder místico ou um poder real, que é o caso do magnetismo? Diz aqui para nós, né? E um outro detalhe também importante a gente lembrar. Quando os espíritos respondem para nós que esses objetos não trazem nenhum efeito sobre os espíritos, obviamente nós estamos falando de espíritos já esclarecidos. Porque para espíritos ignorantes, nós já chegamos até a falar sobre isso em outros estudos nossos, para um espírito ignorante, um crucifixo, por exemplo, tem um poder. Porque esse crucifixo lembra Jesus e o espírito estando numa condição inferior, vai ver em Jesus exatamente aquele que pode trazer para ele algum tipo de constrangimento, algum tipo de sofrimento. Por isso, então, esse objeto tem para ele um grande poder, mas um poder sobre a sua cultura, sobre as suas crenças, e não sobre ele propriamente dito. Colocar, por exemplo, que esse objeto ele aprisiona espíritos. Aí eu coloco, faço uma evocação, pego esse objeto, coloco na mesa e diz assim: a partir de agora você está escravizado. Isso de fato não tem nenhum efeito. Agora, é importante lembrar que, tendo esse objeto uma força magnética, ele pode sim exercer sobre os espíritos. Então é importante diferenciar uma coisa da outra. Diz aqui para nós: um espírito pode dizer: traçai tal sinal, e à vista dele reconhecerei que me chamais, e virei. Né? Ou seja, o espírito diz assim: se você quiser falar comigo, faz esse desenho no chão, faz uma prece que eu apareço. Nesse caso, todavia, o sinal traçado é apenas a expressão do pensamento. É uma evocação traduzida de modo material. Ora, os espíritos, seja qual for a sua natureza, não necessitam de semelhantes artifícios para se comunicarem. Os espíritos superiores jamais os empregam. Os inferiores podem fazê-lo, visando fascinar a imaginação das pessoas crédulas que querem manter sob dependência. Regra geral: para os espíritos superiores, a forma nada é, e o pensamento é tudo. Todo espírito que liga mais importância à forma do que ao fundo é inferior, e não merece nenhuma confiança, mesmo quando, vez por outra, diga algumas coisas boas, porquanto essas boas coisas frequentemente são um meio de sedução. Então, para o espírito, nada material pode influenciá-lo, desde que as suas crenças tenham sido já desenvolvidas. Para um espírito que ainda tem crenças materialistas, crenças voltadas para o misticismo, para o místico, esses objetos ainda têm uma importância que ele, espírito, atribui ao objeto. Sandizinha colocou, né? E as pessoas que conseguem perceber, sentir os fluidos presentes nos objetos? Eles têm o que a gente chama de psicomotora. Estou assistindo uma série, Maldição da Residência Rios, já baixei para assistir, Sandizinha. E uma das personagens consegue captar a história de um lugar e pessoa apenas pelo toque das mãos. Nesse mesmo caso, não é psicometria, né, nesse caso, né, porque a psicometria ela tem essa... É uma faculdade motora, é uma faculdade anímica, ela não é necessariamente mediúnica, a menos que, estando em contato com o ambiente, com o objeto, coloque essa pessoa em relação com o mundo espiritual. Mas, a princípio, é uma faculdade anímica. Então, nós temos vários médiuns chamados de sensitivos, que também podem ser classificados como sendo médiuns psicômetros. Então, por que o sensitivo? Nós lembramos que Kardec nos informa lá no Livro dos Espíritos que todo médium ostensivo é, por princípio, médium sensitivo. Por princípio. E daí ele então desenvolve outras faculdades, no caso da psicografia, de cura, efeitos físicos, mas a sensibilidade ele possui.
Então, nesse caso, esses fluidos que ficam impregnados nesses objetos trazem também essa história, trazem também essas informações. É o caso, por exemplo, né, quando nós temos ali indivíduos que vão a lugares, no caso, por exemplo, museus, ruínas, casas antigas, vão a outros ambientes e a partir dali ele não sente apenas a vibração do ambiente, ele tem ali visões, né? Ele consegue ver, ele consegue perceber o histórico de tudo isso. E no caso dos Estados Unidos, embora eles chamem de médiums, nós temos ali muitos indivíduos que são muito mais paranormais do que médiums, né? Embora todo médium é um paranormal, mas nem todo paranormal é um médium. Lembra de Valdo Franco. Então, nesse caso, são paranormais que têm essa capacidade de captar essas vibrações que ficam impregnadas. Então, a partir dali, eles conseguem trazer suas histórias, trazer ali todos os eventos envolvidos naquele objeto. Beleza, Brás, bom dia. Dudu colocou: a energia do objeto traz a evidência do local, da pessoa, etc. Seria isso, Dudu. É capaz, né, permite que ele, então, consiga fazer essa leitura. É o caso que nós temos. Uma pessoa que vai até um museu, lembrando, né, que esse tipo de faculdade, ele pode, né, de faculdade anímica, ele pode ser positivo como pode ser negativo, dependendo da forma como o indivíduo interpreta esses fluidos, né, a mensagem enviada por esses fluidos. Então nós temos aqueles indivíduos que não sentem a perturbação, conseguem separar, embora os objetos e os ambientes tragam ali um efeito negativo sobre ele, mas ele consegue separar. É o caso, por exemplo, que nós vemos, se eu não me engano, o Divaldo, certa vez, ele foi para Auschwitz, naquele campo de concentração famoso que fica na Polônia. E ali então ele pôde perceber a quantidade de sofrimento que teve naquele local, sem necessariamente ter espíritos ali perto falando, os espíritos então mostrando o sofrimento. Ele simplesmente conseguiu perceber o que acontecia no ambiente. Então isso é uma faculdade anímica chamada então de psicometria. O Dudu colocou, o Tic-Tac colocou, né, tem gente que sofre essa influência, né, sem ter sequer pensado em tal coisa, mas é o que acontece com qualquer faculdade anímica ou qualquer faculdade mediúnica, né? Um indivíduo que não tem controle, ele sofre o tempo todo, ele chega num ambiente, ele já começa a sentir os efeitos, né? Ele vai numa casa antiga e diz assim: nossa, aqui aconteceu algo muito trágico. E é difícil para nós explicar exatamente de que forma que esses fluidos traduzem esses fatos. Isso nós não temos como saber. O que nós sabemos são os efeitos dessa faculdade. Né? Então eu não sei como a mensagem fica gravada nas paredes de uma residência, mas nós sabemos que tem indivíduos que conseguem ler essa mensagem. Então há ainda, né, experiências que nós ainda não conseguimos, ou eventos que nós percebemos que não é possível para nós destrinchar de modo completo para entender o seu mecanismo. Não sabemos como funciona, sabemos que ele existe pelos efeitos que eles provocam. Tá certo, então. Vou baixar, depois a gente troca a figurinha. O Brás colocou, né, impressiono com essa faculdade, né, ali em Alexânia, em Goiás, tem uma pessoa que chama-se Roberto Rufino. O pai dele também era, e o filho herdou, né? Então olha só, os familiares de psicômetros, né? Marião lembrou, né, tem um seriado americano, Medium, de Hollywood, que vai até a casa das pessoas e faz leituras a partir de um objeto e fala sobre a pessoa, o que ela quer passar aos familiares e tudo mais. Eu não sei se por acaso o rapaz de 19, 20 anos, Henry Taylor, acho que é esse o nome. Eu não sei se é o caso, Marion, mas a gente lembra que existe ainda muita farsa em cima disso, né? Porque as pessoas gostam de causar essa impressão. Mas aí nós temos ali aquela parte de investigação prévia, que a pessoa vai e faz uma investigação da pessoa e depois começa ali a jogar informações, né? Aí nesse caso, essa parte negativa, né? Mas a gente tem que lembrar assim, todos os fenômenos, todos os fenômenos são válidos? Não, nem todos. Mas esse fenômeno existe de fato? Sim, ele existe.
Então cabe, né, nessas investigações, fazermos uma seleção daqueles que são verdadeiros, daqueles que são falsos. Né? Mas de qualquer forma nós temos pessoas dotadas dessa sensibilidade. Lembrando mais uma vez que é uma faculdade anímica, que pode acontecer durante o momento em que ele, por exemplo, toca um objeto e ele começa a fazer leitura, vem um espírito e começa a falar para ele, olha, realmente você está certo, eu vivi isso tudo. Daquela faculdade anímica tornou-se mediúnica. Então, a princípio, é o indivíduo que faz a leitura. Muito bem, vamos lá. Continuando aqui para nós. Então, os espíritos superiores, o pensamento é tudo, e somente os inferiores que se deixam levar pela forma. Tal era, de maneira geral, nosso pensamento a respeito dos talismãs, como meio de entrar em relação com os espíritos, Evidentemente que se aplica também àqueles que a superstição emprega como preservativos de moléstias ou acidentes. Então nós temos inicialmente, bom dia Regina, nós temos inicialmente aquelas pessoas que utilizam objetos para fazerem evocações. Então olha só que interessante, né? Ele acaba se tornando muito mais um placebo do que um objeto de fato que provoca esse efeito. Eu pego ali, por exemplo, a boneca de uma criança que desencarnou. E aí, então, numa reunião mediúnica, eu coloco essa boneca sobre a mesa, todas as pessoas dão as mãos, e aí então elas começam a fazer uma prece concentradas na boneca, e a criança aparece. E eles vão dizer, tá vendo, essa boneca, que era da minha filha, ela atraiu minha filha até aqui. E as pessoas nem se dão conta que aquela boneca, na verdade, se tornou apenas um estímulo para que o pensamento daquelas pessoas se concentrasse naquela intensidade. E a mesma coisa acontece também com relação à superstição, como preservativos de moléstias ou acidentes. Pessoas, né? Quem se lembra da novela O Rei do Gado, se eu não me engano, que o Tarcísio Meira era um fazendeiro e ele usava um objeto que tinha ali um cramulhãozinho que eles chamavam, vocês se lembram disso? Novela bem antiga, então ele usava um protetor que ele tinha um corpo fechado, aquela coisa toda, né? Então era um colarzinho que ele tinha um saquinho que tinha alguma coisa dentro, algum tipo de erva, alguma coisa do gênero. Então isso também acontece. Então pessoas que trazem, né, objetos para sorte, objetos de proteção, objetos para preservativos de moléstias. Ah, tá bom, Andréa, não dessa vez, né? Então, de moléstia, então a pessoa leva aquele objeto como sendo um protetor. Então isso, evidentemente, que se aplica também àqueles que a superstição emprega como preservativos de moléstias ou acidentes, né? Exatamente, diziam que era demônio, né? Aqui então, entretanto, para a edificação do proprietário da medalha e para um melhor aprofundamento da questão, na sessão de 17 de julho de 58, pedimos a São Luís, que conosco se comunica de bom grado, sempre que se trata de nossa instrução, que nos desse sua opinião a respeito. Interrogado sobre o valor da medalha, eis qual foi a sua resposta. Então era uma medalha com tinha 7 metais, que tinha ali várias inscrições, com vários caracteres, e que e a ele era atribuído um poder sobrenatural. Então foi levado a Kardec esse objeto, e Kardec então começou a fazer as análises. Diz aqui então São Luís a respeito: fazeis bem em não admitir que objetos materiais possam exercer qualquer influência sobre as manifestações, quer para as provocar, quer para as impedir. Temos dito com bastante frequência que as manifestações são espontâneas e que, além disso, jamais nos recusamos a atender ao vosso apelo. Por que pensais que sejamos obrigados a obedecer a uma coisa fabricada pelos seres humanos? A resposta de São Luís não podia ser mais direta, né? Acreditar, então, que você pega, por exemplo, né, um pedaço de madeira, e aí então você esculpe esse pedaço de madeira e faz um crucifixo. E aí então você pega esse crucifixo e tenta espantar os espíritos. E aí então, mais uma vez, certamente, como foi colocado, porque acha que os espíritos são obrigados a obedecer
alguma coisa fabricada pelos seres humanos. E aí então, nesse caso, a gente atribui aquilo que eu falei para vocês. A gente atribui a crença dos espíritos. Assim como nós temos espíritos que não conseguem escrever a palavra Deus ou a palavra Jesus nas suas psicografias, pelo fato de estarem numa condição inferior, de temerem esses nomes por algum motivo, esses objetos que representam algo sagrado, que tem um simbolismo sagrado, podem provocar um efeito sobre os espíritos, não pelo objeto em si, mas pelo significado dele. Porque se o espírito tem as suas crenças e ele teme essas crenças, aquele objeto que traz essa representação, da mesma forma, tem um efeito sobre ele. Mas, mais uma vez, é a crença do espírito que faz com que ele tenha essa aceitação, essa recusa por esse objeto. E diz para nós ainda: com que finalidade foi feita essa medalha? Foi fabricada com o objetivo de chamar a atenção das pessoas que nela gostariam de crer. Porém, apenas por magnetizadores poderá ter sido feita com a intenção de magnetizar e adormecer um sensitivo. Os signos nada mais são que fantasia. Então, lembrando, né, que esse tipo de medalha, que foi criada naquela época, tinha o objetivo de provocar transes sonambúlicos. Porque lembra que magnetizadores, pessoas que entravam em transe sonambúlico, era algo muito comum naquela época. Principalmente nessa parte de curas. Então os magnetizadores, como Kardec o era, utilizava, né, das mais variadas técnicas para induzir aqueles pacientes a entrarem nesse transe. Então essa medalha, por exemplo, tinha esse objetivo. A pessoa se concentrava e ela entrava em transe, porque aquela medalha provocava um efeito psicológico sobre ela. E magnetizador também, estando magnetizada, impregnada com essas energias, poderia também induzir nesse transe sonambúlico. Por exemplo, a pessoa fica deitada, você pega aquela medalha e coloca na testa dela. Ela estando impregnada com aquela energia, somada com a crença que a pessoa tem, acaba então induzindo a esse transe. O Brás colocou, né, no livro Na Próxima Dimensão, de Carlos Bacelli, me faz tirar uma dúvida que eu tinha sobre licantropia, né? Então, também essa ideia de indução psíquica. Se dizia, colocou, para um espírito que não crê, de nada adianta aqueles rituais com água benta, por exemplo, não. O que a gente coloca de água benta, assim dizia, ela tem uma característica de ser um tipo de água magnetizada. Então a gente lembra que para você tornar benta aquela água, desde que seja feita, claro, com a técnica correta, é a mesma coisa que você vai no centro espírita e você pega água magnetizada. Só muda o nome. Até entre nós tem um efeito psicológico, eu já comentei com vocês sobre isso. Houve uma época, isso há muitos anos, né, coisa de quase 30 anos, eu fazia um tratamento de saúde, e aí então pessoas que queriam sempre ajudar, pessoas que estavam muito dispostas, né, a colaborarem com o tratamento, me traziam as mais variadas sugestões, né? Então era desde de pão bento que traziam para eu comer, água benta, levavam meu nome para centros espíritas, centros de umbanda, era tudo quanto é tipo de técnica de boa vontade que era utilizada. E eu me recordo de uma amiga que ela me trouxe uma garrafinha de água, ela disse assim, olha, essa água aqui, ela foi benzida pelo padre lá da paróquia. E eu falei, tá bom, né? Muito obrigado, né? Ela falou assim, olha, você toma um copinho desse por dia que vai te fazer bem. Eu falei, tá bom, vou tomar um copinho desse por dia. Mas é impressionante, só o fato dela dizer que aquela água era benta, eu tomava aquilo que parecia que queimava minha garganta. Que arranhava, assim, sabe aquela coisa, você tomava alguma coisa estranha, mas se por acaso não tivesse falado nada, a água descia naturalmente. Mas é muito interessante o efeito que aquilo provoca sobre a gente. De você dizer assim, olha, eu trouxe essa água aqui do centro para você tomar. Você já toma água com uma certa cerimônia. Pelo fato de você acreditar. De repente pegaram na torneira ali, botaram na garrafa e falaram assim, ó, leva lá para ele e fala que tá bom. Mas ela disse, olha, essa água foi benzida, hein? Pronto, já mudou a minha interpretação. E naquela época eu não era muito afeito a essas práticas, né? Então quando eu tomava aquilo já vinha de uma forma diferente. Eu falava, vou tomar, mas seja lá o que Deus quiser, né? O Brás colocou, né, tem pessoas que usam água benta para acalmar a tempestade e funciona mesmo, né, passividade. É aquela questão do pensamento, né, Brás? Você falou que
que para ela que a água, se não fizer bem, mal não fará. Pois é, água benta, canja de galinha, aquela coisa, né? Então, o que a gente acaba lembrando também. O Tico-Teco colocou, né, o que se pode dizer sobre o sangue no portal da casa dos hebreus, escravos do Egito. Também eram práticas, né, o Tico-Teco, da época, rituais da época, porque o sangue tinha um efeito muito especial entre eles. Vivendo numa sociedade muito materialista, inclusive naquela época em que os rituais aos deuses utilizavam esses holocaustos, né, os holocaustos nada mais eram do que você queimar aquele sacrifício em direção aos deuses. Então você construía um altar e você então fazia aqueles rituais com sangue, que eram oferendas aos deuses, né? Então o sangue tinha uma característica especial para aquelas pessoas. Daí então utilizarem nos portais para poder proteger daquelas pragas do Egito, né? Mariam lembrou aqui também, né? Depende também de como a pessoa está na hora de magnetizar. Às vezes pode não fazer muito bem. Pode ser também, né? Se ela estiver de mau humor, né, Mariam? Vem ali uma carga energética negativa. Você dizia, coluna, quando eu fiz a primeira comunhão, a hóstia era o corpo do Cristo, né? Eu que não tenho paciência para demorar com uma balinha na boca, né? Ficava impaciente por não poder mastigar a hóstia, né? É a mesma coisa, a hóstia também tem um efeito sobre as pessoas, né? Por isso que a gente fala que materializar a nossa fé, ela tem ali um efeito muito especial sobre nós. Que tipo de efeito é esse? Nós temos os nossos sentidos, né? Então você tem a sua visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Esses nossos sentidos, que é o modo como nós interagimos com o mundo à nossa volta, são sentidos que nos permitem interagir com o mundo à nossa volta. Esses sentidos materiais, não falamos dessa sensibilidade, daquele famoso sexto sentido, né? Quando nós tratamos de fé, a nossa fé se torna muito mais fervorosa, muito mais intensa, quando nós materializamos a nossa fé. Que é o caso, por exemplo, né? Você vê um crucifixo, você olha, você está dentro de uma igreja, num altar, num centro espírita, num terreiro, numa sinagoga, não importa, você está olhando aqueles objetos e o fato de você estar envolvido por esses objetos que têm um simbolismo religioso faz com que nós tenhamos um maior respeito com esses objetos. A mesma coisa acontece se você vai tomar água e essa água, se ela se tornar uma água benta, você toma essa água sentindo que é algo espiritual que se tornou material. É você segurar um objeto, é você ouvir um cântico, você segurar uma vela, você se ajoelhar. Então você estar em mãos, você segurou aquela Bíblia, você abraçou aquela Bíblia, olha o efeito que ela provoca nas pessoas que são crentes nesse sentido. Então, por esse motivo, nós lembramos que a hóstia, por exemplo, que é o que a gente está comentando, nada mais é do que uma pequena placa feita com água e farinha. Mas então é colocado na boca da pessoa no momento da comunhão. Ela se encontra ajoelhada, ou ali na fila, né, para poder pegar a hóstia, recebendo de um sacerdote na frente de um altar e dizendo para ela que é o corpo do Cristo. Então, quer dizer, ela mexe com a mente, né, com a crença dela, e ela tem um efeito diferente. Então, você coloca aquela hóstia na boca, você nem percebe que ela é farinha, simplesmente você vê nisso um símbolo religioso. Tivemos uma vez lá na Indonésia, lá perto da Austrália, uma jovem que, quando colocou a hóstia na boca dela, a hóstia virou sangue. Isso foi noticiado nos jornais. Essa jovem depois foi levada até o Vaticano, porque era um milagre que foi considerado, né? Então nós vemos assim que, nesse momento em que a hóstia é colocada, nada mais do que uma placa de farinha, e a pessoa que tem ali essa facilidade de ser induzida na sua fé, uma pessoa fervorosa, da mesma forma que os estigmas também aparecem, a pessoa acredita tanto que as marcas de Jesus começam então a aparecer no corpo dela. Os cravos nos pés, nas mãos, a coroa de espinhos, a lança aqui nas costelas, né? Então aqui na lateral do tórax. Então a pessoa, só o fato dela acreditar, ela produz sobre ela mesma essas marcas. Aquela jovem, no momento em que ela recebeu aquela hóstia, a hóstia se transformou. Então é algo tão intenso, né? Porque
O poder da mente é algo que nós ainda desconhecemos. Nós achamos que temos no domínio, os psicólogos se esforçam em estudar, os psiquiatras também, os neurocientistas procuram estudar ali a estrutura do cérebro e coisa e tal, mas de repente a gente vê um efeito como esse, um fenômeno como esse. Você é capaz de transformar a matéria pelo processo de transmutação simplesmente pela força do pensamento. O Jesus, essa parte da lama que a gente lembra, né, foi a saliva dele, né, Tico Teco? Então a gente lembra ali que essa parte de magnetismo também, da mesma forma que nós tivemos muitos relatos de pessoas que tocavam na roupa de Jesus e ficavam curadas, nesse caso não era simplesmente uma lama, mas era uma pasta de terra que Jesus fez e acabou colocando nos olhos daquela pessoa. E então, claro que a gente fala sobre isso, atribuindo uma veracidade a esses fatos, baseado naquilo que está escrito nos evangelhos, né? Nós sabemos que os evangelhos foram manipulados, foram traduzidos, foram criados a partir de uma determinada política e coisa e tal, mas partindo do princípio de que isso é um fato, né? Terra com saliva, Tico Teco. Então, que isso foi um fato, nós temos ali esse efeito magnético, que isso realmente tem um grande valor. Dudu colocou lá em cima, né? Mas quem de nós aqui não bebeu uma água fluidificada que estava com gosto diferente, gosto de remédio, né? Também tem isso, né? Deixa eu ver aqui. A Didima lembrou aqui para nós, mas ainda estamos longe de abranger a grandeza da capacidade mental. Muito longe, Didima, muito longe mesmo. Né? Porque para nós, a mente se restringe à nossa imaginação. Mas a partir do momento em que a nossa imaginação materializa aquilo que ela está pensando, aquilo que ela está, aí então as coisas se modificam, né? Nós vemos o seu grande poder. Deixa eu ver, a muita psicologia nos diz que usamos apenas 10% de nossas capacidades mentais. Imaginar Jesus, por exemplo, como um espírito que já se desenvolveu, e ele então vai utilizar 100% da sua capacidade, né? Daí todos os efeitos que ele é capaz de provocar. Então, muito bem, pessoal, falando aqui sobre, para a gente finalizar esse nosso artigo, falava aqui então sobre o objetivo daquela medalha, que era para induzir as pessoas, né, os magnetizadores tinham e utilizavam essa medalha para poder adormecer o sensitivo. Kardec pergunta: dizem que pertenceu a Cazotte. Poderíamos evocá-lo a fim de obtermos alguns esclarecimentos a esse respeito? Não é necessário. Ocupai-vos preferentemente das coisas mais sérias. Então Kardec queria, olha só, Kardec acabou de levar uma puxadinha de orelha, né? Esse Cazotte, não sei quem ele é, mas é alguém que criou essa medalha, alguém que fez ali com um objetivo próprio. E Kardec então queria fazer a evocação de Cazotte para entender o objetivo da criação daquela medalha. Como estudo é exatamente saber se ela funcionava ou não funcionava, se ela tinha algum efeito ou não tinha um efeito, São Luís então disse que ele deveria se ocupar com as coisas sérias. E não ficar perguntando: olha, mas por que você acreditava? Quais são os seus metais? Para quem você entregou essa medalha? Como é que você usava? Para que isso tudo? Nada mais para satisfazer a curiosidade. Finalizamos então aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje, né? Essa era a última questão que foi apresentada a Kardec. O próximo tema aqui, problemas morais, suicídio por amor. Mais uma vez, já falamos, nesse artigo, ele foi publicado lá na revista, no livro Céu e Inferno, lá na seção das entrevistas dos suicidas. Então, são um casal, né, que acabou cometendo suicídio e depois Kardec entrevistou os dois. Mas típica síndrome do Romeu e Julieta, né? Então, depois aqui no próximo encontro a gente fala mais sobre isso. Lourenço colocou, né, isso de usar 10% do cérebro é refutado pela ciência, né? Então, temos muito ainda, né, que aprender. Até porque, para falar de 10%, né, que claro, é só uma expressão, uma expressão para poder representar o pouco que nós sabemos, né? Para poder falar de usarmos 10% do nosso cérebro, nós temos que conhecer o 100% dele. E isso para estar longe ainda da nossa capacidade, né? Então, o que os cientistas procuram fazer é entender exatamente, gradualmente avançando nesse conhecimento, entendendo o seu funcionamento, entendendo quais são as suas potencialidades, né, quais são as capacidades que nós temos. E no caso dos espíritos, por exemplo, não tendo mais nenhum tipo de limitação
material, né, estando vinculado ao corpo físico, aí então nós temos o espírito usando plenamente o seu potencial mental. Mas ainda assim vai de acordo com o seu desenvolvimento, com a sua evolução. Duda colocou Simão Pedro no livro Ave e Luz, mostra que Jesus aparece para Pedro em cima das águas, né? Ele não estava lá mais, creio muito que houve sim isso. Afinal não era mais qualquer um, não era qualquer um, era Jesus, né? Até mesmo nisso, Dudu, eu já falei para vocês, eu tenho muita resistência nesse sentido, porque nós lembramos que as religiões exerciam sobre as pessoas uma influência muito grande. E nós tivemos uma manipulação muito intensa, desde tempos antigos, dentro desse ambiente religioso. Então eram histórias que eram contadas, né, eram fatos que eram inventados, né, traduções que eram feitas à moda da casa, né? Então você pegava uma tradução, pegava um texto, você lia, aí você ia traduzir, você colocava ali um ponto ou outro para poder mostrar aquilo que você acredita, né? Então quando Kardec, lá no livro A Gênese, né, porque é Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo, né? Nesses milagres que nós temos lá, transformação de água em vinho, andar sobre as águas, tudo isso é possível. Mas você levar isso ao pé da letra, aí já eu tenho muita resistência. Para quem acredita, não tenho qualquer tipo de crítica a fazer, nada, nenhum tipo de comentário, mas eu pessoalmente tenho muita resistência, então por isso que muito pouco eu me dedico ao estudar qualquer tipo desses fenômenos que acontecem no Antigo Testamento, né? Então, no Novo Testamento principalmente, né? Então, acredito, tudo aquilo é possível? Sim. Aconteceu de fato? Não sei. Não sei, simplesmente porque toda aquela política que nós já conhecemos, tudo aquilo que nós já vimos, né, principalmente das manipulações das massas e tudo mais, acabou gerando, né, uma deformação muito grande do real ensinamento que foi trazido para nós, né? Mas vamos lá, para quem acredita, sem nenhum problema. Então é isso, pessoal. Encerrando por aqui os nossos estudos de hoje, né? Pois é difícil, Marion. Eu realmente tenho. Quando alguém diz assim, mas Jesus fez tal coisa, eu não estendo a conversa porque, né, eu precisaria estar lá para poder ver aquilo acontecendo do jeito que aconteceu. E não simplesmente as pessoas que, principalmente, mais uma vez, falando da igreja que manipulou tanto esse material para formar os seus livros, para formar a sua política filosófica, aquela coisa toda. Então não dá para aceitar cegamente, simplesmente. Então eu prefiro não me envolver, acredito no plano espiritual, isso para mim já basta, né? Então é isso, gente, fechando por aqui o nosso encontro de hoje. Mais uma vez encerramos aqui na nossa revista espírita os 2 artigos, né, Conversas Familiares de Além Túmulo, que fala da senhora Schwabenhaus, letárgica estática, e depois os talismãs medalha cabalística, né? Então o próximo artigo, que seria